Eu sou Bira Mello e você está no canal. E aí, meus amigos, como é que vocês têm passado? Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vou falar bonitinho, né? Porque as pessoas às vezes começam a ouvir e falam, meu Deus, principalmente sério, alguns aportuguesados, né? Eles olham e falam, já começou errado, nem concluiu o vídeo. Eu dou muita risada nisso, porque algumas pessoas não sabem que hoje em dia tem-se uma lei, né, antropológica, vamos dizer assim, uma lei social, que diz que não existe palavra, linguajar errado, desde que o povo em que você está inserido, as pessoas com quem você está falando, entendam o que você está falando. É claro que você tem uma língua erudita, um português erudito, né, uma língua mais polite, como diz no inglês, né, mais educada, mais, né, mas também existe a língua popular. Né, alguns professores mais terríveis com relação mais resistentes, vamos dizer assim, com relação a essa ideia, porque o cara pensa, eu estudei a minha vida inteira para ensinar o certo e agora não admito, mais tradicionais, eu não admito mudança, outros não ligam, acho até muito bom, e nessa discussão a gente vai sendo criticado, apontado ou abraçado, depende de como a gente se comporta, ou o que a gente fala, ou que lado nós estamos, segundo as nossas afirmações. Então por isso que eu falo um pouco, falando mais bonitinho, como vai, tudo bem, para ver se essas pessoas conseguem entender um pouquinho mais isso aí, estão um pouco mais abertos ao que realmente vale a pena, né? A informação a ser passada e não o modo como ela é passada. Beleza? Ó, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que vocês devem estar vendo aí na internet esses dias. Vocês têm acompanhado a guerra na Síria, a guerra social ali, né? A guerra interna, né? A guerra civil, vamos dizer assim, na Síria, onde ali muitos têm morrido, principalmente crianças. É algo triste, né? Algo terrível acontecendo. As pessoas têm se assustado e têm, como sempre, buscado respostas. Eu até ouso dizer que às vezes as pessoas não buscam respostas, mas elas buscam um culpado. E eu achei interessante falar um pouquinho sobre isso, porque no contexto mais histórico, assim, entrou algumas afirmações que eu acho interessante a gente compartilhar. Eu volto a dizer, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia não é um livro religioso. Né? Sim, é um livro que as religiões, algumas religiões judaicas, cristãs ou judaicas usam como plano de cabeceira, vamos dizer assim. Mas para o judeu, a Bíblia que nós entendemos, e no Velho Testamento mais especificamente, é a história dos judeus. Se você for ver, por exemplo, tem pessoas que criticam a Bíblia, é mentira e tal, mas aí você vai ver os pergaminhos, a história judaica, está ali escrito a história basicamente no Velho Testamento, é o Velho Testamento, né? O Pentateuco, né? Você tem outros livros paralelos, como tem a Torá, né? Tem alguns outros livros que compõem a história judaica, que fazem, no caso da nossa Bíblia, o Velho Testamento. Foi um catado ali, você tem o Velho Testamento. Então ele conta a história dos judeus. E nós temos ali muitas, né, descobertas interessantes, inclusive esses dias eu vi uma notícia falando sobre Isaías, não sei se você sabe, o profeta judeu, né, que viveu ali, né, basicamente 700 anos ali antes de Cristo, né? E as pessoas, alguns duvidavam, mas isso aí é incontestável, tanto pelos registros históricos escritos, como pelos registros arqueológicos. Né? A Isaías sempre existiu. Né? As pessoas têm uma resistência à religião e às vezes anulam, não sabem ponderar, né? Entender que há coisas históricas confirmadas e há coisas que, a interpretação de algumas coisas que tudo bem, ela pode ser questionada, mas as questões históricas não se pode ser questionado. Contra fatos e dados não há argumentos, certo? Mas às vezes as pessoas meio acéfalas elas não conseguem entender isso e elas acabam criticando e misturando. Mas eu sou ateu, mas o que tem a ver você ser ateu e acreditar num livro histórico? Né? Tem um livro muito bom se você quer tirar algumas dúvidas com relação à época, se Jesus mesmo existiu, se não existiu, se você tem curiosidade, se você tem a mente aberta para isso. Tem um homem chamado Flávio Joséfo, e ele não era cristão, ele era judeu, não tem relatos da conversão dele ao cristianismo, tá? Ele era um homem que se naturalizou romano, ele era contemporâneo de Jesus e ele era um escriba, ele escrevia um pouco da história judaica. E ele relata vários fatos com relação à vida, não só de Jesus, mas de outros apóstolos e coisas. São contextos históricos, material histórico, né? Não histórico. E aí você que tem interesse, é um livro muito interessante, né? Chama Livro dos Hebreus, se não me engano, de Flávio Joséfo.
tá bom? Então, se você quer entender um pouco sobre a história, é isso aí. Por que eu estou explicando isso? Porque o que isso tem a ver com a guerra na Síria? Muita coisa. Esses últimos dias, eu acabei ouvindo falar um pouquinho sobre a guerra na Síria, que era uma profecia de um profeta chamado profeta Isaías, como eu falei para vocês, que viveu ali 700 e poucos anos antes de Cristo. E eles dizem que a Síria está desse jeito é uma profecia desse profeta, que se encontra no capítulo 17, né, do livro de Isaías. E os 2 primeiros versículos ali são os que fazem referência a algo importante. Todos vocês sabem que Damasco é a capital da Síria. Então, está falando assim mais ou menos. Damasco deixará de ser uma cidade e se transformará em um monte de ruínas. Ele começa assim e ele fala um pouquinho sobre isso. E esse tem sido o versículo mais divulgado ali entre os internautas. Tá? E também tem um versículo ali, 24, né, no capítulo 24, ali, o versículo 24 do capítulo 49 de Jeremias também tem se expandido aí, todo mundo tem divulgado. Jeremias também, ali é um profeta daquela judeu, né, que tem ali de repente ali viveu uma história parecida, e fala o seguinte no capítulo 49, ali, no versículo 24 de Jeremias: Damasco desvalece e prepara a fuga, o medo se apodera dela, está possuída de angústia e dores como uma mulher que está dando à luz. Realmente, se você olhar esses versículos, se você estudar ali, você vê que realmente tem muito a ver, né? E se encaixa muito com a ideia de Damasco hoje. A Síria é até um monte de pedra, né? Tem poucas pessoas que não conseguiram fugir dali ainda, mas o governo tem arrebentado com tudo, com o apoio do governo russo. E eu achei interessante porque, apesar de ter muito a ver, não significa que de fato seja. Aí você me fala: Bira, mas por que isso? Porque algumas vezes já aconteceu isso com a Síria. Exemplo, Bira? Exemplo, todos conhecem Alexandre o Grande. Pois bem, quando Alexandre o Grande invadiu ali, ele fez a mesma coisa. Ele arrebentou com tudo ali, ele destruiu Damasco, tá? Ali na Síria. Ele desfez Damasco praticamente, ficando algumas poucas pessoas, tá? E isso foi algo que marcou a história. Aí você fala: Bira, mas tudo bem, e tem algo mais? Tem algo mais. Nós temos ali o rei Nabucodonosor, né, que era um rei da Babilônia. Também, quando invadiu a Síria, ele arrebentou com tudo, destruiu a Síria praticamente inteira. Né? Foi uma devastação incrível, acabou com tudo. Se você ler o capítulo 17 de Isaías, ele fala um pouco mais da destruição, você vai se encaixando. Quer dizer, aconteceu algumas vezes da Síria realmente ser bombardeada, destruída de forma diferente. Bombardeada não necessariamente com bomba, né? Fazer uma alusão aí, né? Bombas agora, mas antigamente os exércitos, quando entravam, eles devastavam tudo, derrubavam tudo. Então, houve algumas vezes algumas coisas acontecendo dessa forma, e eu fiquei pensando sobre isso quando as pessoas têm a facilidade, de repente, de ler algumas coisas e afirmar. Por que eu peço cuidado? E por que eu acho que é interessante isso aí? Pelo seguinte, porque a ideia que se passa, mais uma vez, é a ideia de hoje as pessoas têm assimilado, né, a ideia dessa profecia como se fosse Deus falando o que ele ia fazer, vamos dizer assim. Né? E profecia é um prenúncio de um acontecimento necessariamente que Deus vai fazer, né? Porque ele é um profeta, né? Um homem de Deus que ele profetizou, significa que Deus vai falar, é Deus fazendo. De repente Deus não tem responsabilidade, é uma escolha do homem. Tá? Então tem muitas pessoas mostrando esse caráter, que eu ouvi muitas pessoas falando isso, de um caráter de um Deus terrível, carrasco. Tá? E na verdade confunde a ideia de uma profecia, de um oráculo, né? A função dele e outras coisas. Tem que se tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que é interessante também é essa coisa escatológica, né, de estudo de profecias, que se foca na maldade ou em coisas do tipo, em coisas que aconteceram e aconteceram várias vezes ou não aconteceram, ou que vão acontecer, e a gente vai conectando e afirmando e reafirmando coisas como se fosse para agora. Falta um pouco às vezes de conhecimento, ou às vezes de repente pode ser que tenha a ver, sim, pode ser que tenha a ver, mas eu não necessariamente digo que de fato não se afirma isso, e não se pode mudar o caráter da profecia com aquele que profetizou, com aquele que deu a profecia, tá? Aquele que inspirou a profecia. Então se tem que conhecer esse tipo de coisa, e eu acho que hoje em dia, na verdade, o caráter de se ver tudo isso é muito mais não se apegar a essas coisas, mas a gente poder, como que eu posso te dizer, se compadecer dessas pessoas em sentimento, né? Tem uma coisa muito legal que até fala ali que a gente tinha que ter
tá, de luto por essas pessoas, porque realmente guerra não é algo legal para coisa alguma. Mas a conclusão é o seguinte, que de fato eu vi isso acontecendo, e isso por uma questão histórica as pessoas acabam confundindo muita coisa, e quando você coloca uma coisa no lugar errado, ela gera frutos complicados de interpretação, de entendimento e até de foco. Tá? É uma questão séria essa da Síria, a gente vê que tem muito mais propósito, como eu fiz um vídeo, depois se você tiver a oportunidade possa assistir, a Terceira Guerra Mundial, sobre a possível Terceira Guerra Mundial, que já está acontecendo, né? E quais são os propósitos de cada uma delas. Depois eu vou deixar isso na descrição aqui, esse vídeo, e você que tem interesse em saber um pouquinho mais o porquê dessa guerra na Síria, você pode ver nesse vídeo. Esse vídeo eu fiz só para que a gente entenda um pouquinho sobre essas coisas que aconteceram, mas não sermos radicais quanto às nossas interpretações, porque isso pode ter acontecido, já aconteceu algumas vezes, e não necessariamente significa que existe um Deus, né, que é carrasco, que faz isso com prazer acontecer, não. Apenas os homens fazem escolhas, né, e a profecia é um prenúncio e não um prenúncio de um acontecimento que não necessariamente seja realizada pelo inspirador da profecia, né, mas apenas um alerta. Beleza? Legal a gente poder compartilhar esse tipo de coisa, né? Religião, entender um pouquinho o que a religião fala, o que o livro histórico fala, quem é quem dentro da história, e a gente começa a ter pessoas mais sensatas com os nossos julgamentos, né? Eu acho isso muito interessante, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com seus amigos, né? E a gente vai ampliando aí nosso momento aí, a nossa camaradagem, a nossa amplitude desse grupo que eu compartilhando, de compartilhar coisas legais. Fico por aqui, agradeço o seu carinho e a gente se encontra no próximo vídeo. Bye, bye.